Nós vamos iniciar, então, com o básico da ecologia. O que seria esse básico da ecologia? Nós vamos ver os conceitos, a parte inicial de uma ecologia. Primeiramente, ecologia, o que é isso? É uma parte da biologia, uma parte da ciência que estuda a relação dos seres vivos no ambiente. Porque quando você olha um ambiente, o ambiente pode ser qualquer coisa, um jardim, um vaso de planta, um quintal, uma lavoura, né? Um ambiente. Quando você vê lá no ambiente, dificilmente, mas muito difícil, você vê apenas um ser vivo naquele ambiente. Às vezes você tem uma planta e tem um bichinho, né? Então, às vezes você tem dois bichinhos, você tem duas plantas. Então, a ecologia é essa parte da ciência da biologia que estuda como esses seres vivos vivem nesse ambiente. De que forma que eles vivem nesse ambiente. Então, isso é ecologia. E hoje é uma ciência que está muito em alta e nós precisamos muito dela para cuidar dos nossos ambientes. Bom, outra coisa que a gente vai falar muito chama-se habitat. Habitat é o local onde os seres vivos vivem. Por exemplo, o mar é um habitat, o rio é um habitat, a copa das árvores é um habitat, a montanha é um habitat. Então, onde tem ser vivo, eu falo que é o habitat, é onde o local onde esse ser vivo vive. Outra coisa também que a gente vai falar chama-se nicho ecológico. O nicho ecológico é todo modo de viver do ser vivo. O papel que ele desempenha no ambiente, como ele vive, como alimenta, como ele reproduz, como ele defende. Ou seja, tudo que o ser vivo faz para viver no ambiente, a gente chama de nicho ecológico. Se o ser vivo ataca mordendo, ataca jogando veneno, né? Não sei, tudo que ele vai fazer no ambiente, a forma dele alimentar, a forma dele construir a sua toca, a sua morada, tudo isso a gente chama de nicho ecológico. Outra coisa que a gente vai falar muito, espécie. Espécie é cada ser vivo com características físicas, genéticas, semelhantes e que podem cruzar entre si e produzir descendentes férteis. Então, aqui eu tenho uma espécie de arara, uma espécie, né? Aqui eu tenho uma espécie de onça, quer dizer, um tipo, né? Essa arara, ó, porque se você observar aqui, ó, na cabecinha dela é igual, aqui em cima é igual, aqui debaixo no pescoço é igual, no papo dela aqui é igual, aqui por cima, quer dizer, essas duas aqui, elas têm características físicas e genéticas bem semelhantes. E se for um macho e uma fêmea, eles podem cruzar entre si e produzir filhotes. Assim como eu tenho a onça pintada. A onça pintada também, ela é uma espécie de onça, porque existem vários tipos de onça. Embora a gente conheça mais a onça pintada, mas existem vários tipos. E essa aqui é uma espécie de onça pintada. Até aqui, Gabriel, deu para você entender? Você quer fazer alguma pergunta? Não, tô tranquilo. Então, vamos continuando. Ó, outro conjunto, população. População é o conjunto de seres da mesma espécie, ou seja, seres quase que iguais, que vivem num determinado ambiente. Aqui eu tenho uma população de macacos. Se você olhar, a característica deles é muito semelhante. Então, esses macacos aqui são da mesma espécie e eles vivem nessa mesma área aqui, ó. Então, eu falo que aqui eu tenho uma população de macacos. Se eu tivesse aqui, Gabriel, um mico-leão dourado e um gorila junto com esses macacos aqui,
Será que eu poderia falar que era uma população? O que você acha? Acho que sim. Por quê? Ah, não, não. Não podia não, né? Porque é da mesma espécie. Ah, muito bem, não podia. Da mesma espécie, o mico-leão-dourado é dessa espécie aqui? Não. O gorila é dessa espécie aqui? Não. Então, se eu tivesse aqui um mico-leão-dourado e um gorila, eu não poderia falar que isso aqui era uma espécie. Muito bem, porque eles têm que ser quase que iguais, semelhantes e vivem no mesmo território. Olha aqui, os periquitim parece, né? Uns calopsitas, eu acho que é periquitim mesmo. Se você observar, todos eles são da mesma espécie, muito parecido, característica física, cores. Embora eles estejam presos no zoológico, mas eles estão vivendo numa mesma área. Então, eu falo que esse conjunto aqui é uma população. Entendido o que é uma população? Sim. Então, vamos continuando. Comunidade. A comunidade já são várias populações que vivem no mesmo ambiente, numa mesma área. Se você observar aqui que eu tenho uma população de zebra, aqui eu tenho uma população de um outro grupo de animal, eu tenho população de capins, eu tenho população de árvores. Então, aqui eu tenho o conjunto das populações, eu tenho uma comunidade, porque eu tenho uma, duas, três, quatro populações dessa mesma área aqui, ó. Aquilo que eu falei, dificilmente a gente vai ver um ser morando sozinho num ambiente. Até porque o ser vivo depende do outro, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um conjunto de populações. E o conjunto de populações diferentes, porque essa é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, eu chamo de comunidade. Eu coloquei uma terrestre e uma aquática para você ver a diferença. Aqui no mar, a gente tem a comunidade dos corais, né, o conjunto aqui, população dos corais. A gente tem a população de peixes, né, de algas. Então, aqui, ó, eu tenho várias populações de seres diferentes. Então, nesse local aqui, eu tenho uma comunidade, porque eu tenho várias populações que estão. Peraí, Gabriel, vou ter que. Então, aqui eu tenho uma comunidade aquática e uma comunidade terrestre. Você vai lembrar que tanto para população quanto comunidade, eu tenho que ter uma área definida. Uma área definida, um local. Aqui o mar, eu não vou falar que o mar inteiro é uma comunidade, mas nessa região aqui do mar, eu tenho uma comunidade, tá? Outro conjunto diferente é o ecossistema. O ecossistema é o todo, é o local onde nós encontramos diversas comunidades. O ecossistema é formado por um conjunto biótico, que são seres vivos, e o conjunto abiótico, que não é vivo. Aqui, ó, nesse local aqui eu tenho um ecossistema, porque eu tenho várias comunidades. Aqui eu tenho uma comunidade, aqui eu tenho outra, né? Provavelmente nessas árvores eu vou ter outra. Então, aqui eu falo que eu tenho um ecossistema, é o conjunto das comunidades no mesmo local. E aqui eu vou ter a comunidade viva. Gabriel, você olhando aqui, ó, o que é vivo aqui nessa imagem? O que é vivo? É, As plantas, né? As as árvores. plantas, é. Você acha que né, no meio dessas plantas aí tem algum bicho? Acho. Eu tenho certeza. E deve ter muitos. Então, aqui, o que é o fator vivo, biótico aqui? As plantas. Com certeza aqui tem animal aqui. Um lugar bonito desse, vai ter muito animal. E o que você acha que está aqui, Gabriel, que é um fator não vivo, que é abiótico?
As pedras, As pedras, o o ar, solo. o sol, deve ter água aí também, com a nascente, né? Isso mesmo. Então, quando eu tenho um conjunto de seres vivos adaptado junto com o ser não vivo, num determinado local, eu tenho um ecossistema. Volta ao mar aqui, ó. O mar, eu tenho um ecossistema, porque nele eu vou ter vários seres vivos, ó, vários seres vivos, né? Junto aqui com o ser não vivo, que é a água, que é o oxigênio, que é a luz, as pedras, né? Então, todo o mar eu vou chamar de ecossistema. Dentro do mar, eu tenho várias comunidades separadas, aquelas que vivem no fundo, aquelas que vivem no meio, aquelas que vivem por cima da água, então tem separado, tá? Assim como esse local, é um ecossistema. Mas se eu olhar aqui em cima, eu tenho uma comunidade que gosta de viver bem no topo da montanha. Mais embaixo, eu tenho outra comunidade. Eu devo ter uma comunidade de aves que vivem, gostam de viver no galho das árvores. Mas eu já tenho comunidade de bichinhos que vai viver lá embaixo, perto do tronco das árvores. Então, eu tenho aí um ecossistema. Agora, nesse local aqui, os seres vivos estão aqui relacionando uns com os outros. Eles vivem junto com os outros. Nesse relacionamento de uns para com os outros, nós temos as relações que elas podem ser intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie. No caso aqui, ó, os dois se relacionam, comem alimento, bebem água, voam, buscam bichinhos. Quando eu tenho a relação entre seres da mesma espécie, eu tenho a relação interespecífica. Quando eu tenho relação entre esse ser e esse aqui, eu vou ter a relação intraespecífica. Então, essas relações, elas vão ser diferentes, né? Entre a mesma espécie intraespecífica. Por exemplo, lá no formigueiro, lá na colmeia, a relação entre a mesma espécie. Então, eu tenho intraespecífica. Interespecífica, relação entre espécies diferentes. Entre espécies diferentes. Aí eu vou ter a relação entre a galinha e a vaca, eu vou ter a relação entre o cachorro e o gato, que são espécies diferentes, né? Entre o papagaio e a calopsita, né? São espécies diferentes. Então, eu tenho a relação que nós chamamos de interespecífica. E aqui, intraespecífica. Até aqui, Gabriel, tá tranquilo? Alguma pergunta? Não. Então, vamos continuando. Vou colocar outra apresentação, só um minutinho. Ok. Nós agora vamos falar dessas relações que acontecem entre os seres vivos, que nós chamamos de relações ecológicas. Então, vamos lá. Ó, essas relações ecológicas, além delas serem entre espécies semelhantes, espécies diferentes, elas podem ser relações harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas é o tipo de relação que vai trazer benefício para um ou para os indivíduos envolvidos. Então, quando eu tenho lá 3, 4 passarinhos, né? Se a relação entre eles traz benefício para eles, eu chamo de harmônica. Se a relação entre eles vai trazer prejuízo, eu chamo de desarmônica. Desarmônica é o tipo de relação entre uma espécie em que uma acaba sendo prejudicada. Por exemplo, quando o gato pega o passarinho e mata e come. É desarmônica. Uma relação foi prejudicada. Qual? O passarinho. Por quê? O passarinho morreu, foi pego pelo gato, tá? Quando não tem prejuízo para nenhum deles, eu vou então chamar de relações harmônicas.
Quando eu tenho prejuízo, eu vou chamar de relações desarmônicas. Então, vamos lá, tem uma lista delas. Relações, nós vamos falar quando as relações são boas, não prejudica nenhum ser vivo. Então, eu vou chamar de relações harmônicas. A primeira que nós vamos falar é a colônia. Colônia é agrupamento de indivíduos da mesma espécie, que revela um profundo grau de interdependência e mostra-se ligado uns aos outros, sendo impossível a vida deles isolados, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Então, na colônia, os seres vivos vivem tão junto um do outro, que eles acabam sendo grudados um no outro. E é impossível separar e pôr um deles vivendo sozinho. Ó, aqui a gente tem os corais. Os corais, eles formam conjuntos da mesma espécie que vivem grudados. Aqui eu tenho um tipo de coral, aqui eu tenho outro, ó, aqui eu tenho outro, né? Para cá, aqui eu tenho outro. Então, quando eu tenho os seres vivos que vivem juntos, dependendo um do outro, a gente tem colônia. Se eu pegar um coralzinho desse aqui, um bichinho aqui, e jogar para cá, ele vai morrer. Ele tem que viver junto com os outros. Por isso é chamado de colônia. Aqui a gente tem um exemplo da caravela. É uma colônia de medusa que vivem juntas em alto mar. Ela sozinha, separar um bichinho daqui, ele morre. Mas juntar aqui, eles vão viver, tá? Então, isso é colônia. Eu tenho colônia de bactérias, eu tenho colônia de corais, né? Colônia formando as caravelas. Então, a gente tem várias colônias no ambiente. Então, a colônia, os seres precisam de viver grudados, de viver juntos uns aos outros. É uma necessidade dela. Sociedade é um pouquinho diferente. A sociedade, os indivíduos vivem juntos. São agrupados indivíduos da mesma espécie. Não pode ser espécie diferente, não. Aqui na colônia também é da mesma espécie. Igual eu falei, isso aqui é uma espécie, vive junto. Isso aqui é outra, vive junto. Isso aqui é outra, vive junto. Essa aqui não vive com esta. Essa aqui não vive com esta. Então, cada um com a sua espécie. É o que acontece aqui na sociedade. Os indivíduos são da mesma espécie, vivem juntos ali, mas não precisam viver colados um no outro. Eles podem ter vida isolada. Eles não têm necessidade de viver colados fisicamente, grudados nos outros. Nós temos as mais conhecidas abelhas, os cupins e as formigas. Se você for olhar, por exemplo, um formigueiro vive ali 200, 300 formigas dentro de um formigueiro. É muitas. E os formigueiros são da mesma espécie. Onde eu tenho formigueiro de formiga cabeçuda, eu só vou ter formiga cabeçuda. Onde eu vou ter o formigueiro daquelas formiguinhas pequenininha, doceira, só vai ter daquela, tá? A mesma coisa os cupins, a mesma coisa as abelhas. Lá são muitas, elas vivem na mesma casa, no mesmo formigueiro, mas não precisa ficar colada fisicamente uma com a outra. Elas saem, elas trabalham, né? Mas todas em benefício de todas, né? Então, é assim que a gente vive. As abelhas, todas trabalham, constroem a colmeia, produz o mel, reparte com todas. Tudo que é produzido aqui é dividido com todas. Esses suricatos também, eles vivem em sociedade, então eles buscam alimento, constroem a casinha deles, né? Andam juntos, uns se protegem uns aos outros. Também é uma sociedade. E os seres humanos também não deixam de ser a sociedade humana, né? Então, que também vivem juntos, né? Mas não tem necessidade, como esse aqui, não tem necessidade de viver colado, pregado no outro. Tem divisão de trabalho, às vezes não, mas é muito comum eles terem divisão de trabalho, no caso as abelhas. As que produzem o mel, as que vão buscar o néctar, as que vão cuidar da entrada da colmeia, né? Então tem a divisão de trabalho.
Alguns têm, outros não. Mas isso aqui são exemplos que nós chamamos de sociedade. Seres de mesma espécie que vivem juntos, uns ajudando aos outros. O que um faz serve para todos. Outro tipo de relação harmônica é o mutualismo. O mutualismo é uma ajuda mútua, onde duas espécies são envolvidas, espécies diferentes, são envolvidas, beneficiadas. Cada espécie só consegue viver na presença da outra. É uma associação permanente e obrigatória entre dois seres de espécies diferentes, como o líquen. O líquen é uma associação de algas e fungos, que vai formar o líquen. E nós temos os cupins e os protozoários. Cupim é diferente de protozoário, que acaba vivendo junto também. Ó, aqui a gente tem um líquen. Não sei se você já prestou atenção nas árvores. Você já viu isso aqui em alguma árvore? Já. Pois é, tem dele de diversas cores. Verde, azul, branco. Então, são líquens que nós encontramos nas árvores. Esses líquens aqui, eles são formados por alga e fungo. A alga produz o alimento e o oxigênio para o fungo. E o fungo produz a umidade para a alga. Juntando, então, eles conseguem viver juntos aqui. Esse bichinho aqui, ele é microscópico, ele vive dentro do intestino do cupim. O cupim come madeira. E o corpo do cupim não consegue digerir a madeira. E aí, o que acontece? Ele adquire esse bichinho aqui. Esse bichinho vive no intestino do cupim, digere a madeira para o cupim. Em contrapartida, ele ganha abrigo e proteção. E ajuda o cupim a comer madeira. Aqueles que furam, faz buraquinho na madeira, tá? Então, eles têm esse bichinho aí que é um protozoário. Então, isso é um tipo de mutualismo. Ajuda, troca de favores. Eu te ajudo e você me ajuda. Então, quando tem essa troca de favores, essa troca de ajuda, a gente chama isso de mutualismo. Mútuo, junto, né? Troca de favores. Outra, também muito interessante, é essa aqui, protocooperação. É uma associação que não é obrigatória, ou seja, eles podem viver sozinhos, tranquilo. Mas eles gostam de unir uns com os outros e tirar benefício. Nós temos um que une o caranguejo, eremita. Nós temos um outro, pássaro, palito e o crocodilo. O anu e o gado. E os insetos polinizadores. Vamos ver o que é isso. Não, não é isso. Espera aí. Tá aqui. Ó, vamos ver aqui então. O jacaré e o pássaro palito. Lá no Pantanal, é muito comum o jacaré vem, mata um animal e come. Quando ele come, ele fica satisfeito, aí ele fica bonzinho. Ele abre a boca, os dentes dele tá sujos de comida, igual a gente, quando a gente come. Aí esse pássaro, chamado pássaro palito, porque ele vem e come o resto de alimento deixado entre os dentes do jacaré. Aí fala assim, mas o jacaré não come ele? Não, por que você acha que o jacaré, nesse momento, não vai comer o pássaro? Ele já está satisfeito? Já está de barriga cheia, não é? Então, ele não interessa em comer o pássaro. E o pássaro pode comer o resto de alimento entre os dentes dele, encher a barriga do pássaro, né? Aí, o benefício dos dois lados. O pássaro beneficia o jacaré limpando os dentes dele. Ao mesmo tempo, o pássaro enche a barriguinha comendo os restos do alimento aqui. Mas o jacaré precisa automaticamente que o pássaro venha limpar os dentes dele? Não. O pássaro só obtém alimento limpando os dentes do jacaré? Não. Mas a facilidade ajuda. Aqui, uma outra muito comum, peixe, palhaço e anêmona do mar.
A anêmona, ela pega muito bichinho com esses tentáculos aqui. O peixe fica aqui no meio dela, pegando restos do alimento que ela adquire. Aqui o que eu falei para você, ó, aqui eu tenho a concha, tenho o caranguejo e tem a anêmona. O caranguejo entra dentro dessa concha onde ele fica protegido. Essa anêmona do mar que gosta aqui, ele pega a anêmona e põe aqui. Essa anêmona quando vai comer, cai resto de alimento, o caranguejo come. Dentro da concha aqui, o caranguejo está protegido. Como o caranguejo anda arrastando a concha, a anêmona que nessa situação ela não sai do lugar, ela é fixa, ela acaba andando de vários locais no fundo do mar e buscando alimentação diferente. Então, isso aqui é chamado de protocooperação. É uma união que não é necessária, não é obrigatória. Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, bem também. Por isso que é chamado de protocooperação. Outra relação, inquilinismo, inquilino, né? Inquilinismo é uma relação em que apenas uma espécie, que é o inquilino, vai se beneficiar, buscar abrigo, suporte no corpo de uma outra espécie, que normalmente é um hospedeiro, mas ele não prejudica. Ó, a orquídea. Na sua casa tem alguma orquídea, Gabriela? Minha mãe tem, mas esses dias morreu. Ah, tá. Então, na sua casa tem. A orquídea, ela é uma planta que ela gosta de ficar muito em tronco de árvore. Na sua casa não tem, mas capaz que ela estava no vasinho, né? Sim. Ah, tá. Ela é enjoada de cuidar mesmo. Então, nesse caso aqui, a orquídea vive grudado no tronco das árvores. Ela gosta de ficar aqui. Ela não prejudica a árvore. Ela faz a fotossíntese dela, tudo separado, mas ela usa a árvore como suporte. Só que ela pode ficar só na árvore? Não, você mesmo falou. Na sua casa tinha uma que estava no vaso. Então ela não tem que ficar só na árvore. A árvore é um local de suporte para ela. E ela fica aqui, que ela gosta de ficar aqui, nessa casca da árvore, né? Ela suga a água da casca da árvore, mas ela não mata a árvore. Outra aqui, ó, o João de Barro. Ele constrói a casinha dele no galho de uma árvore, mas ele não prejudica a árvore, né? E ele vem morar aqui, por isso que é um inquilino. Ele mora nesse local sem prejudicar a árvore. A orquídea mora nesse local sem prejudicar a árvore, né? Por isso é chamado de inquilinismo, né? Uma relação que não tem necessidade de ser totalmente assim também, né? Mas ela acontece onde dois seres de espécies diferentes, ó, João de Barro e a árvore, a orquídea e a árvore são espécies diferentes, se unem, né? E como falou aqui, ó, alguém vai ser o hospedeiro. A árvore é o hospedeiro da orquídea. A árvore vai ser o hospedeiro da casinha do João de Barro, né? E eles vão viver se beneficiando, né? Se beneficiando. A árvore não beneficia com o João de Barro, nem com a orquídea, mas a orquídea tira proveito deles. Outra, comensalismo. É uma associação em que espécies comensal é beneficiada, sem causar prejuízo ou benefício ao outro. Então, vamos ver aqui. Ó, a gente tem um exemplo do tubarão e a rêmora. A rêmora ela é um peixinho bem pequenininho. Ela gosta de grudar no tubarão, somente meio debaixo dele aqui, e nadar junto com ele dentro do mar. Por quê? Porque quando o tubarão pega um peixe para comer, às vezes, na hora que ele mastiga, cai pedacinho, a rêmora acaba pegando um pedacinho para ela. Ela se beneficia do alimento do tubarão. Não tem necessidade dela viver aqui para buscar alimento. Mas como o tubarão é ágil e nada vários ambientes do mar e ele busca diversos alimentos, a rêmora ficar aqui debaixo, grudada nele, pegando o alimento, os restos de alimento para ela, é cômodo. Então ela nada assim, ó, junto do tubarão. Sem contar que
junto do tubarão, ela está protegida. Qual peixe que vai vir comer ela aqui perto do tubarão? Nenhum, né? Nenhum peixe é bobo de vir atacar ela se ela está junto do tubarão. Então, ela ganha proteção, ela ganha alimento. Ela prejudica o tubarão nesse caso, Gabriela? Não. Não, não prejudica nada. O tubarão nem percebe que ela está andando junto com ele aqui, nadando junto com ele. Um peixão desse tamanho, com um peixinho assim, não vai nem fazer cosquinha. Então, ele nem percebe, não prejudica. Mas ela, a rêmora, ela vai ser beneficiada nesse caso. Agora vamos falar relações que prejudicam. Um ser prejudica o outro. São relações desarmônicas, né? Causa prejuízo. Aqui nós temos o canibalismo. É uma relação onde o indivíduo mata e come outro da mesma espécie. Isso é o canibalismo. Escorpiões, aranhas, alguns peixes. É muito comum escorpiões lutarem, machos lutarem para conquistar a sua fêmea, um matar o outro. Aranha, né? Viúva negra mata o macho depois que eles fecundam a fêmea. Então, isso é chamado de canibalismo. Formigas, algumas formigas que matam a outra do seu formigueiro, da sua espécie, come, né? Canibalismo. Espécies que acabam matando o outro, né? Da mesma espécie para poder comer. Não é tão comum assim, mas acontece na natureza. Na espécie humana, raríssimo acontecer. Alguns índios, né? Praticavam canibalismo, mas não é normal isso aí, não é coisa nem que se fale para a espécie humana. Competição. A competição, o ser vivo vai competir um com o outro. O que ele vai competir? Ele pode competir alimento, ele pode competir a luz, a água, o espaço, a fêmea. Então, nesse caso, um vai competir, disputar com o outro alguma coisa. Você já deve ter visto, não sei, né, lá na sua avó, mãe da sua mãe, ela ainda mora lá perto da faculdade ainda? Como é que é? A mãe da sua mãe ainda mora lá perto da faculdade? Lá na Morada Nova? Ah, ela mora na Morada Nova? Ela não mora na faculdade, mas não. Não. Ah, tá. Às vezes, quando a gente vai, eu ia perguntar se lá tinha, quando a gente vai numa roça, por exemplo, né? Você joga milho lá para as galinhas, por exemplo. Aí vem que tanto de galinha, ao mesmo se joga milho para os pombos, vem que tanto de animal. Você pode observar que um ou outro come mais do que as outras. Tem uma galinha, tem um pombo que eles bicam mais no chão e pegam muito mais milho do que os outros. É uma competição, eles acabam comendo e deixando os outros sem alimento, né? Então, gera uma competição entre eles também. Ó, competição, vendo? Um lutando com o outro, seres humanos também. Ó, né? Competição pela presa, querendo pegar a mesma presa. Às vezes os machos vão lutar para competir com a fêmea. Então, quando essa competição, ela pode ser da mesma espécie ou espécie diferente, né? Eu posso competir aí, por exemplo, uma minhoquinha pode ser competida com um gavião e com um passarinho, por exemplo. Um inseto pode ser motivo de competição de um pássaro e uma aranha, os dois querem o mesmo alimento, né? Então, isso é competição. Quando eles vão competir o mesmo lugar na árvore, mesmo lugar no chão, né? Também é uma competição, tá? Então, quando eles estão lutando pelo mesmo objetivo, eu chamo de competição. Outra relação que prejudica os seres, o parasitismo, parasita, né? Então, parasitismo é caracterizado pela espécie que instala no corpo da outra e retirando dela o alimento. Pode ser o parasita externo,
e pode ser parasita interno. Externamente, nós temos a pulga, nós temos o piolho, nós temos o carrapato, que fica de fora e a gente vê. E aí a gente vendo, a gente vai cuidar e vai tirar. Agora, lá dentro do nosso corpo, que fica dentro do nosso corpo, muitas vezes a gente não vê. E é difícil a gente tirar esse parasita lá, né? Ó, parasita externo, mosquito que pica a gente, piolho, ó, nos bichinhos, né? Parecendo umas pulgas, carrapato, não sei, no animal. Ó, ovinhos que põe, né, na pele. Então, isso aqui são parasitas externos, externos. Quando é no animal, é mais complicado. Você tem que estar observando o animal. Você não tem pulga, você não tem piolho, você não tem carrapato, né? Lá na roça, na fazenda, é muito comum as galinhas ficarem comendo os carrapatos que tá lá no gado, né? Na vaca, no boi, não sei se você já viu isso. Elas ficam debaixo do boi e da vaca e ficam bicando lá, comendo o carrapato, tá? Mas quando não é, a gente não tem como a gente ver, então esses animais aqui, ó, que ficam por fora, sugam sangue e acaba causando anemia, acaba causando problema de saúde nos animais, né? Na gente, por exemplo, coça. A pulga coça, o piolho faz coçar, o carrapato coça, incha, né? Aí a gente vai tirar, lógico, você vai ver, você vai tirar. Aí você vai matar. Mas os animais, por exemplo, se a gente não vê para eles, nesse caso aqui, olha só, parece que até já caiu o pelo aqui, né? Se uma pessoa não vê isso aqui, passar um remédio para cuidar, isso aqui vai acabar matando o animal, tá? Acaba matando. Certinho até aqui, Gabriel? Pode continuar? Pode. Então, tá. Qualquer coisa você pode parar e perguntar. Predatismo, outra relação desarmônica que causa prejuízo para um. Para quem? Para a presa. Aqui eu tenho o predador que mata a presa para poder comer, né? O sapo, ele gosta de comer, então, os insetos. O sapo é o predador. O inseto é a presa. Ó, matou para comer. Então, essa aqui ficou no prejuízo. Se foi, esse ficou no lucro, né? Aqui, predador e a cobrinha aqui vai ser a presa. Então, vai matar e comer, né? Aqui, a coruja pegou um rato. O rato é a presa, ela é o predador. Então, o prejuízo vai ficar para a presa, que vai ser comido pelo predador. Nesse caso aqui, a gente tem a planta carnívora. Você conhece, já viu alguma planta carnívora, Gabriel? Já vi. Já. Ela tem esse negocinho que parece uma boca, que faz assim, né? Ela fecha o inseto e às vezes ela acaba alimentando de parte do inseto também. Então aqui a gente tem o predatismo entre espécies diferentes, ó, espécies diferentes, onde o predador mata a presa para comer. Agora, os seres, eles se disfarçam no ambiente. Então, os mecanismos de sobrevivência, porque senão, muitos deles podem ser presa fácil. Sendo presa fácil, fica difícil se esconder, difícil se precaver do predador. Então, existe o que nós chamamos de camuflagem, onde o ser tem a cor, o formato do seu corpo, da sua pelagem, semelhante do ambiente para poder se esconder. Olha aqui. Aqui parece que a gente tem uma areia, alguma coisa mais branquinha, e aqui parece um lagarto. Se a gente não parar e olhar bem direitinho, ele é branco igual o ambiente dele. Para quê? Para ele se esconder aqui do predador. A mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem uma borboleta, uma mariposa, alguma coisa assim, com um formato bem semelhante às folhas, bem característico. Então, ela disfarça bem aqui, ó. Se vem um predador, o predador passa, olha, pensa que é a folha seca, então não vai comer, né?
A mesma coisa que o bicho-folha, só que é verdinho. Ele mistura com as folhas verdes e disfarça no ambiente. E aqui a gente tem a mariposa com uma asa dela da cor, do formato do tronco de uma árvore. Essa aqui, então, é perfeita. A gente nem vê direito que tem um bicho aqui, né? Aí eles pousam nesse ambiente e misturam. Agora tem um detalhe. Nessa camuflagem, eles têm que ficar no seu ambiente. Imagina comigo, Gabriel, vamos supor que essa mariposa fica nesse ambiente aqui. Esse ambiente aqui vai ser favorável para ela, igual às folhas secas? O que você acha? Não. Lógico que não, aqui ela vai ficar visível. Esse lagarto aqui, se ele vir para essa folha seca, opa, de longe ele vai ficar visível. Esse bicho folha, se ficar no tronco dessa árvore aqui, ela vai tornar visível. Então, a camuflagem, ela só funciona num ambiente semelhante com, num ambiente parecido com. Se ela sair desse ambiente, aí ela vai perder, então, essa característica da camuflagem. E eu tenho o mimetismo. O mimetismo é parecer com aquilo. A camuflagem, ele tem cor, ele tem formatos, né, semelhante do ambiente. Agora, o mimetismo, ele parece com aquele local, aquela estrutura. Olha, aqui a gente tem, então, uma asa de uma borboletinha, aqui, parecido, né, com esse ambiente. A cobra coral, falsa e verdadeira, as duas, eu mesmo sei te falar se essa é a falsa ou se essa é a verdadeira, qual é? As duas aqui são muito parecidas com a outra, né? Essa outra mariposa aqui também, muito parecida com outro animal, né? Com os olhos de algum animal. Isso aqui disfarça no ambiente. Por exemplo, se essa mariposa aqui, ela parece com um animal que tem veneno, quando vem um passarinho comer, ele não vai querer comer porque ele lá vai pensar que é outro animal que tem veneno, então não vai comer. Você vê uma cobra dessa aqui, eu não vou arriscar mexer com a cobra se eu não sei qual é a falsa e a verdadeira. Eu posso achar que essa é verdadeira e ela pode ser falsa. Eu posso achar que essa é verdadeira e ela pode ser falsa. Então, é uma forma também de disfarçar no ambiente, ao parecer com. Tem uma libélulazinha, ela tem um veneno muito forte. Então, o sapo não gosta de comer ela, porque ela parece o veneno da abelha. Então, ele pensa que pode ser a abelha e comer vai machucar ele com o veneno. Então, ele não come. Ela se disfarça com um veneno, né, parecido com outro animal. Ok até aqui, Gabriel? Deu para entender? Que agora eu vou trocar, vou pôr outra tela para a gente terminar essa parte de ecologia. Ok. Um minutinho, então, tá? Por favor. Entender. A cadeia alimentar, então, a cadeia alimentar, ela é uma sequência de seres vivos, onde um necessita do outro para poder alimentar. Aquilo que eu falei no início, não tem no ambiente um ser vivo que vive sozinho. Poucos seres podem viver ali, mas um sozinho não tem. Não existe no ambiente uma planta sozinha que não tem nela nem uma formiga, que não vem nela nem um bichinho, nem uma borboleta, nada, nada, nada. E não existe no ambiente uma borboleta sozinha, uma formiga sozinha. Sempre vai ter um ser junto do outro. E quando eu tenho um ser servindo de alimento para o outro, eu vou ter naquele local que eu chamo de cadeia alimentar. Uma sequência, um monte de seres vivos, onde um vai necessitando do outro para buscar alimento. Essa cadeia alimentar, ela é composta de alguns elementos. O primeiro elemento dela, o mais importante, o principal, são os produtores.
Quem são os produtores? São os seres que produzem o seu próprio alimento. Na natureza, quem são eles? As algas, as plantas e algumas bactérias. Ó, as algas. As algas sozinhas, elas conseguem produzir o seu alimento. Nenhum homem vai colocar adubo lá no mar para as algas. Nenhum homem vai dar alimento para as algas. Elas sozinhas, elas pegam gás carbônico do ambiente, elas pegam a água do ambiente, os sais minerais e elas produzem a sua comidinha, o seu alimento. A mesma coisa os vegetais. Quando eu tenho um vegetal próximo de mim, eu posso ir lá colocar um esterco, eu posso lá colocar um adubo, beleza. Mas e lá na floresta? O homem não fica lá na floresta colocando adubo, esterco para as plantas, aguando essas plantas. Então, elas conseguem sozinhas, do jeito delas, produzir o alimento delas, pegando luz solar, pegando a água do solo, pegando sais minerais, e elas produzem. Então, por isso que eles são chamados de produtores. Então, a primeira parte, a primeira coisa de uma cadeia alimentar são os produtores, porque eles é que vão conseguir produzir o seu próprio alimento. Existe um pequeno grupo de bactérias que também nós chamamos de produtores. A segunda parte são os consumidores. Os consumidores são todos os seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. São chamados de consumidor. São os animais. Aqui eu tenho os herbívoros e aqui os carnívoros. E nós estamos nessa escala aqui. Nós somos consumidores, porque nós não conseguimos produzir o nosso alimento de jeito nenhum, tá? Então, como nós não produzimos o nosso alimento, nós somos consumidores. A gente vai pegar ele pronto. Ou eu pego ele pronto das plantas, ou eu pego ele pronto dos animais. E depois a gente tem os decompositores. Os decompositores são seres vivos que vão decompor os animais depois de mortos. Graças aos decompositores, depois que todo ser vivo morre, os fungos e as bactérias vão desmanchar, vão decompor aquele ser vivo. Ainda bem que esses decompositores existem na cadeia. São diversos fungos, ó, diversos fungos diferentes, né? E as bactérias microscópicas, que elas vão então transformar o ser que morreu na matéria para o ambiente, né? Na matéria, sais minerais, vai devolver tudo para o ambiente. Essa decomposição, ela pode ser lenta ou mais rápida, depende do animal. Por exemplo, Gabriel, vamos supor que morre ao mesmo tempo. Morre um gafanhoto e um elefante. Qual dos dois você acha que vai ser decomposto primeiro, que vai sumir primeiro? Como é que é? Vamos supor que morre junto, ao mesmo tempo, um gafanhoto e um elefante. Qual dos dois você acha que vai ser decomposto pelos decompositores primeiro? Entendeu? Por que que vai ser o gafanhoto? Porque ele é menor. Porque ele é menor. Então, rapidinho os decompositores, os fungos, as bactérias, junta nele e desmancha ele todinho. O elefante é maior, vai demorar muito mais tempo, mas vai ser decomposto. Um dia, quem sabe, talvez ele vai decompor. Por isso que tudo que morre e cai na terra, com o passar dos anos, aquilo ali decompõe e vira terra também, né? Não fica. Isso é bom ou é ruim? O que você acha, Gabriel? Os decompositores, decompor os seres depois que morrem na terra, é bom ou ruim? Bom, Por que você acha que é bom? por causa que pode ajudar o solo e os decompositores também, né, se beneficiam. Isso.
vai adubar o solo, enriquecer o solo, os decompositores se beneficiam e nós também. Por quê? Não vai ficar aquela carniceira, que trem tudo morto, espalhado sobre a terra. Imagina a gente sair pisando nessa bicharada morta, fedendo sobre a terra. Deus me livre. Então, isso ajuda nós, né? Não fica dando mau cheiro, porque decompõe, morre, fica ali na terra. Beneficia o solo, como você falou, porque contribui para liberar os minerais para o solo, e também os decompositores. Então, nós precisamos dele na cadeia alimentar. E quando a gente vê, eu não sei se você viu, lá no Pantanal, a queimada que está lá no Pantanal. Você viu alguma coisa referente? Não. Não, no jornal está mostrando, né? Lá está queimando assim áreas extensas. O Pantanal já não está aquela área alagada mais, já está bem seco, então está queimando muito. Quando eu ponho fogo num ambiente, eu vou queimar também os decompositores. Eles morrem. Eu vou queimar as plantas, eu vou queimar os animais e eu acabo destruindo os decompositores, que é péssimo. Porque os decompositores, eles é encarregado de transformar aquela matéria. Se eu mato tudo, depois quando começar a nascer plantas ali, morrer, vai demorar a chegar decompositor de novo para trabalhar no ambiente. Então, eles são de extrema importância dentro do nosso ambiente. Agora nós vamos ver, então, o que vem a ser a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres onde um vai depender do outro para alimentar. Então, eu começo sempre a cadeia com o produtor. Nós falamos que a cadeia ela tem 3 elementos básicos. Ela tem o produtor, ela tem o consumidor e o decompositor, não é isso? Então, nós começamos, isso aqui é regra, é lei. A gente começa sempre com o produtor, ele é a base. Então, eu tenho que começar com ele. Nesse caso aqui, uma plantinha, uma espiga de milho. Depois, eu tenho que colocar o consumidor primário ou consumidor herbívoro. É o consumidor que vai comer o produtor. Depois, eu tenho que colocar o consumidor secundário ou carnívoro. É aquele que vai comer o primário. E depois, o outro consumidor. Eu não posso colocar esse gavião aqui comendo o milho, porque o gavião não vai comer o milho. Eu não posso colocar o rato comendo a cobra, o rato não vai comer a cobra. Então, na cadeia alimentar, eu tenho essa sequência de seres. Sempre o menor, depois o maior, tá? Então, o primeiro ser que vai alimentar aqui, nesse caso, eu vou chamar isso aqui de consumidor primário. Aqui no caso, é isso mesmo. Eu tenho aqui o consumidor primário, o ratinho que come o milho. A cobra, ao comer o ratinho, ela é consumidor secundária, porque ela é o segundo animal a comer. O gavião, ao comer a cobra, ele é o consumidor terciário, o terceiro animal a comer. Nesse caso aqui, os decompositores, eles não aparecem, porque eles estão no solo. Quando o gavião morrer, o gavião vai ser decomposto pelos decompositores. Então, eles não estão aqui, tá? Se eu tirar o produtor aqui, eu tenho 3 consumidores. O ratinho, 1, a cobra, 2, o gavião, 3. Agora, se eu for contar todos os elementos dessa cadeia, eu tenho 5 elementos. O milho, que é o produtor, o ratinho, que é o consumidor primário, a cobra, que é o consumidor secundário, o gavião, que é o consumidor terciário. Então, eu tenho aqui 4 elementos, ou seja, 4 níveis tróficos. O lugar que cada um fica na cadeia, eu chamo de nível trófico. O produtor, primeiro nível. O ratinho, segundo nível. A cobra, terceiro nível. O gavião, quarto nível.
Porque primeiro tem o milho, segundo tem o rato, terceiro tem a cobra e quarto tem o gavião. Isso aqui são níveis tróficos. Nós não podemos confundir com produtor e consumidor. No total, eu tenho 4. O primeiro nível trófico é o milho e o último nível trófico é o gavião. Aqui eu tenho uma cadeia aquática. As algas, que são as produtoras. Eu tenho o caramujo, que vem comer a alga, consumidor primário. Esse peixe que come o caramujo, consumidor secundário. E a garça que come o peixe, consumidor terciário. Aqui também eu tenho 4 níveis tróficos. A alga, o caramujo, o peixe e a garça. O primeiro nível trófico é ocupado pela alga, segundo nível trófico pelo caramujo, terceiro nível trófico pelo peixe, quarto nível trófico pela garça, tá? Então, esses são os níveis tróficos que o ser ocupa dentro de uma cadeia. Aqui na água também tem os decompositores, eles estão aqui, porque quando o caramujo morre, decompositor. O peixe morre, vai para o decompositor, né? Se a garça morrer aqui dentro d'água, vai para o decompositor. Então, eles estão em todo lugar existe o decompositor. Nesse caso aqui da cadeia alimentar, dificilmente a gente vê no ambiente apenas uma cadeia alimentar. No ambiente, a gente pode ter várias cadeias alimentares. Por exemplo, eu posso ter a galinha que vem comer o milho aqui, né? Então, quando eu tenho várias cadeias alimentares, eu tenho uma teia. Então, dificilmente você vai chegar no jardim, você vai chegar no quintal, você vai chegar numa lavoura, você vai ver só uma cadeia. Nós vamos ter várias. E essas cadeias alimentares aqui, elas têm que estar em equilíbrio. Qualquer coisa que venha desequilibrar aqui, traz graves problemas no ambiente. Por exemplo, vamos supor que aqui, nesse caso aqui, uma pessoa incomodada, vamos supor que isso aqui está lá na fazenda, tem um milho lá, né? O pessoal lá incomodado com a quantidade de ratos, põe veneno para o rato. Pondo veneno para o rato, os ratos vão morrer. Imagina se a cobra tiver só o rato de alimento. O que vai acontecer com a cobra, Gabriela? Ela não sobreviver, né? Ela vai morrer, porque ela não vai ter outro alimento para ela. E o que vai acontecer com o gavião que só come a cobra? Vai morrer. Também. Então, isso eu chamo de desequilíbrio ecológico. Vamos supor o contrário. Vem e mata as cobras. Matou a cobra. Matando a cobra, o gavião vai ficar sem alimento. Ele vai morrer por falta de alimento. O ratinho, a cobra comia o rato. Quando eu mato a cobra, o que vai acontecer com a quantidade de rato? Vai aumentar. Vai aumentar, e muito. Aumentando a quantidade de rato, acaba que diminui o milho. Com mais rato, o milho. Acaba com o milho tudo. Então, isso é o que nós chamamos de desequilíbrio na cadeia alimentar. Aqui na água, da mesma forma. Se eu colocar veneno aqui na água para matar os caramujos, né? Os caramujos morrendo, vai matar o peixe também. O peixe come caramujo, mata o peixe. Matando o peixe, a garça vai ficar sem alimento, né? Então, assim, qualquer coisa que a poluição, veneno, o fogo, o desmatamento, tudo isso causa desequilíbrio alimentar. Nessas queimadas que está tendo lá no Pantanal, eles estavam mostrando os bichos, a quantidade de bichos saindo do Pantanal, indo para outros lugares, a quantidade de bichos morrendo com fogo, porque mata tudo. E isso causa desequilíbrio. Por quê? Quem alimenta daquele bicho fica sem alimento.
E aquele que alimentava do outro, o outro vai crescer em grande quantidade. Então, isso aqui vai alterar toda a estrutura que nós chamamos da cadeia alimentar. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós jogamos no solo, que joga na água, cuidados com o veneno, não sair matando os bichos à toa. Ah, a cobra é perigosa, eu vou matar. Mas é perigoso se ela estiver junto comigo. Mas se ela estiver lá no mato, se ela estiver lá no ambiente dela, lá precisa dela, lá ela não é perigosa. Porque quando um animal come o outro, isso mantém o equilíbrio da natureza. Imagina se não fosse assim, olha a quantidade de cobra que teria por aí, a quantidade de rato que teria por aí, né? A quantidade de aves, de animais, estariam tudo em quantidade exagerada, estaria também prejudicando o ambiente. Então, nesse caso aqui, a predação, quando o gavião come a cobra, quando a cobra come o rato, a predação aqui, ela é importante para ela manter o ambiente em equilíbrio. A quantidade certa de seres no equilíbrio. E agora, terminando, a gente tem a teia, que é o conjunto de cadeias. Ó, nesse caso aqui, eu tenho apenas um produtor. A anta alimenta do produtor, o boi alimenta do produtor. O jacaré alimenta da anta, o homem pode comer a anta, o homem pode comer o boi e até o jacaré, né? Tem gente que mata jacaré e come a carne dele, beleza? Quando o jacaré e o homem morrem, os decompositores estão aqui para decompor e transformar a matéria de novo para o produtor. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, vou tirar uma cadeia aqui. Ó, o capim, a anta, o jacaré. A flechinha chega em quem está comendo, para eu saber quem vai comer o quê. Então, eu vou olhar a flechinha. Então, a primeira cadeia, capim, a anta, o jacaré. Segunda cadeia, capim, a anta e o homem. Terceira cadeia, capim, o boi e o homem. Então, aqui eu tenho as cadeias alimentares. Nesse espaço aqui eu tirei 3 cadeias. 1, 2 e 3. Vamos ver aqui. Aqui eu também tenho uma teia, que é o negócio aqui é maior. Eu tenho aqui a plantação, flores. Eu tenho, então, esse bichinho que alimenta da flor. E eu tenho o gafanhoto. Esses dois aqui, consumidores primários. Por quê? Ele alimenta da planta. E eu tenho o passarinho que vem comer a semente da planta também. Olha, e eu tenho aqui o sapo, que vai comer o gafanhoto, a cobra que come o sapo, e o gavião, a águia que come a cobra e come o passarinho. Então, aqui eu tenho uma teia bem mais complexa do que esta. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o produtor, consumidor primário, esse inseto, esse passarinho e o gafanhoto. Consumidor secundário, eu tenho o sapo, eu tenho a cobra e eu tenho o gavião. Consumidor terciário, eu tenho a cobra. E consumidor quaternário, eu tenho o gavião. Então, eu vou fazer uma cadeia aqui, grande. Produtor, o gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião. Uma cadeia menor, o produtor, o passarinho, o gavião. Se eu te der, Gabriel, um desenho desse na prova, pedir para você tirar do desenho, da teia representada no desenho, uma cadeia pequena e uma cadeia maior, tá aí, ó, cadeia maior. A maior delas é esta. A planta, o gafanhoto, o sapo, a cobra e o gavião. A menor delas, a planta, o passarinho, o gavião. Aqui eu tenho 1, 2, 3 níveis tróficos. A planta produtor, passarinho consumidor primário, gavião consumidor secundário. Eu tenho
um produtor e 2 consumidores. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 níveis tróficos. Desses 5 níveis tróficos, eu tenho o produtor, que é o primeiro nível, o gafanhoto, que é o segundo nível, que é o consumidor primário, o sapo, terceiro nível, consumidor secundário, a cobra, quarto nível, consumidor terciário, e o gavião, o último nível, consumidor quaternário. Lógico que aqui tem os fungos e decompositores, estão aqui também para decompor. Da mesma forma, na cadeia, aqui também, se joga veneno aqui para matar os insetos, o veneno vai matar esse bichinho e esse aqui. Ó, o sapo vai ficar sem alimento, a cobra vai ficar sem alimento porque comeu o sapo. O passarinho, não, porque o passarinho vai comer aqui a semente, né? Então, ele tem aqui como opção de alimento. Mas o sapo vai ficar sem comida, porque ele, o grilo e esse bichinho aqui acabou morrendo com veneno. Novamente, o desequilíbrio na cadeia alimentar é da mesma forma do que na cadeia alimentar. Então, a gente não pode estar provocando esse desequilíbrio. Gabriel, você tem uma pergunta para fazer? Não. Deu para você entender? Eu? Deu? Tá. Então, a matéria da nossa prova, depois eu vou deixar tudo explicadinho para você no seu WhatsApp, vai ser esses 3 conteúdos: ecologia, os conceitos básicos, as relações ecológicas, cadeia e teia alimentar. O seu trabalho, eu vou te mandar até amanhã, porque eu não sabia se eu ia dar tempo de terminar tudo, como que ia ficar o nosso conteúdo. Então, o seu trabalho eu te mando até amanhã para você fazer e me enviar até segunda-feira, no dia da nossa prova. Tá certo? Ok. A nossa prova pode ser 3 horas, segunda-feira, qual foi hoje? Pode. Pode? Aí eu te aviso antes de estar enviando a prova para você. E você tem até segunda-feira para me devolver o trabalho. Vou mandar no Google Forms, igual eu mandei o outro. E até amanhã eu te mando ele, que eu vou acabar de estruturar ele por causa do conteúdo. Certinho? Ok? Então, Ok. tá bom. Já que você, né, não tem um livro, mas aí tem as apresentações. Se você quiser, eu te mando também no seu WhatsApp para você dando uma olhada também na apresentação. Tá bom? Pode. Então, tá bom. Até segunda-feira, então, tá? Até segunda. Então, tchau.